se não colocar, vamos lembrar. Pronto, lembro que esse momento ele é gravado, né? E disponibilizado também para vocês assistirem depois com calma, né? Sabemos que é uma sessão rápida, de apenas de 1 hora, e aí a gente compartilha também com o material da especialista lá no nosso site, né, no canal do YouTube. E ao final da sessão, iremos disponibilizar no chat o formulário de satisfação, né, que é através desse formulário que também iremos contabilizar a frequência de vocês para a emissão do certificado no final do nosso ciclo, ou seja, no final do nosso curso, né? E esse formulário, acho que a maioria já conhece, né? Ele é rapidinho, fácil de preencher e leva mais ou menos aí 2 minutinhos, né? Então, acho que são essas as minhas orientações. Vamos dar início à nossa sessão, né, com o tema do diabetes tipo 1. E quero convidar a nossa especialista, a Maria de Lourdes Machado, que é nutricionista, especialista em doenças crônicas pelo Hospital Albert Einstein, de São Paulo, educadora em diabetes e educadora também em bomba de insulina e também a fundadora do Centro Interdisciplinar em Diabetes em Aracaju. Então, seja bem-vinda, Maria de Lourdes. Obrigada, né, por essa parceria, por aceitar participar, né, desse programa e por estar aqui conosco compartilhando seus conhecimentos sobre diabetes. Plínio vai projetar a sua apresentação e pode ficar à vontade. Boa tarde, pessoal. É, eu vou tentar falar um pouco aqui mais perto do microfone, até porque meu voo foi mudado e eu estou no aeroporto, mas está tudo certo. Já garanti aqui uma internet boa para a gente não perder esse momento rico. Eu, como ela já me apresentou, eu sou nutricionista, expert em diabetes. Eu também tenho diabetes tipo 1 há 20 anos, e sim, foi por causa do diabetes que eu resolvi me aprofundar mais nesse tema, e tentar ajudar um pouco mais os meus pacientes. Já tive minha fase rebelde, a fase difícil, e isso vocês vão entender que tudo que eu estou falando vai corroborar com o caso clínico que a colega Beatriz ela colocou aqui para a gente, que a gente vai discutir também juntos, e aí vocês vão ver o quanto isso é importante a gente entender também a mentalidade, né, do paciente. Por isso que toda a equipe é importante. Primeiro, a gente precisa entender, né, que qualquer tipo de diabetes, o diagnóstico, ele realmente vem por uma glicemia alta, né? Então, por uma hiperglicemia persistente, independente do tipo. A grande questão é que para a gente entender qual é o tipo, pensando aqui, focando já em diabetes tipo 1, já que vocês já tiveram, né, uma aula sobre os tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, sem querer, o nosso corpo reconheceu como estranho a célula produtora de insulina e acabou destruindo a célula. Por isso que a gente não tem produção de insulina. Então, se a gente for dosar o nosso peptídeo C, possivelmente vai dar zerado. A não ser que a gente esteja na fase do lua de mel, que é quando a gente ainda tem um resíduozinho de insulina que dura mais ou menos, geralmente, alguns meses, tá? Mas a gente não tem esse dado, tem que acompanhar o paciente pelas glicemias do peptídeo C. Tem alguns pacientes que a gente chama de diabetes tipo 1B. Então, 1A seria o autoimune que deu lá positivado. 1B seria aquele paciente que é idiopático, não deu positivo o peptídeo C, ou, desculpa, o antigade do paciente, né? Então, assim, algum anticorpo, né, na verdade, relacionado, que pode ser antigade, anti-insulina, anti-ilhota, mas a gente vê todas as características do diabetes tipo 1. Então, uma queda brusca, por exemplo, é ali da produção de insulina. Pode passar, por favor. E aí, né, falando só um pouquinho sobre a autoimunidade, a gente precisa entender que tem três estágios, na verdade. A gente sempre fala só do estágio 3, que é quando já estão os anticorpos, né? Eles estão positivos, a glicemia do paciente já são glicemias de diagnóstico mesmo de diabetes, né? Então, jejum maior que 126, glicemia pós-prandial, ou então 2 horas, né? Na verdade, tolerância ao jejum já está maior que 200. Pode ser uma glicemia também aleatória 200 com os 4 Ps, né? Os sintomas do diabetes. Pode ser hemoglobina glicada maior que 6,5, desde que o paciente não tenha nenhum problema ali envolvendo a hemoglobina, né, que pode ser um falseado maior, né, essa hemoglobina glicada. Mas a questão é que existem os estágios iniciais. Então, se, por exemplo, antigamente a gente dizia que não tinha envolvimento genético, mas hoje em dia a gente já vê que 15% tem. Então, assim, se a gente tem um paciente que tem diabetes tipo 1 e tem algum parente de primeiro grau, a gente pode pedir sim um anticorpo ali para aquele paciente. Porque se a gente já vê no estágio 1, por exemplo, tem um anticorpo positivo, mas as glicemias estão normais dentro da meta, a gente vai acompanhar esse paciente. De repente, a gente vai evitar um diagnóstico com cetoacidose diabética, por exemplo. Já no estágio 2, além do anticorpo positivo, as glicemias já estão glicemias de pré-diabetes.
Então, a gente vai acompanhar ainda mais de perto esse paciente, porque ele pode ter um diagnóstico de uma maneira mais tranquila. E isso, para a mente do paciente, né, para a aceitação da condição, isso pode ser bastante favorável. A gente vai discutir um pouco mais no caso lá na frente. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu coloquei, né, de maneira breve, o tempinho que a gente tem, quais são os pilares que a gente precisa trabalhar no diabetes tipo 1 para a gente ter um controle adequado, um manejo adequado no diabetes. Antigamente, a gente falava de tríade, que seria medicamento, alimentação e exercício físico. Hoje em dia, coloca uma quarta perninha aqui, que é a educação em diabetes. O que é isso? Será que aquele nosso paciente, ele sabe ler a receita, por exemplo, médica, e entender o que está ali? Prescrever uma coisa, educar o nosso paciente é outra. Então, isso é importante. O nosso paciente entender como fazer o que precisa ser feito, quais são os passos que ele precisa fazer, né? E aqui no meio, ligando tudo isso, eu coloco a contagem de carboidratos. A contagem de carboidratos é uma estratégia nutricional, a gente vai falar um pouquinho mais, onde faz a interação entre o alimento e entre o medicamento. Então, sem a contagem, a gente realmente não consegue um controle glicêmico adequado. Pode passar. Em relação ao medicamento, de fato, no diabetes tipo 1, o paciente, o médico pode até colocar algum comprimido ali também, mas ele vai precisar usar insulina, né? Porque a gente, como a gente não produz insulina, a gente precisa ter a insulina como base no tratamento. Essa insulina, esse tratamento, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser tanto o tratamento, que é o da grande maioria dos pacientes, que a gente chama de basal bolus. O que é que seria isso? Insulina basal, que vocês podem ver aqui, essas que têm uma ação mais longa, como glargina, detemir, NPH é intermediária, mas é uma insulina que tem no SUS, tá? Degludeca, Tugel, mas do tipo 1, aqui em Sergipe, se for alguém em Sergipe, a gente consegue ter acesso a essas insulinas que a gente chama de análogas, então como Degludec e Glargina também. Cada estado tem o seu protocolo, tá? E em relação às insulinas que cobririam a comida ou então que baixariam a glicose, a gente tem as rápidas ou ultra rápidas. Aqui como exemplo, a gente de rápida, a gente tem a Lispro, a Asparte, a Glulisina, e tem também a insulina regular que a gente tem na farmácia popular, que é a rápida. Por que não é mais indicada a regular? A insulina regular, ela dura em torno de 6 horas. Se a gente for pensar na comida, se ela é para cobrir comida, o carboidrato ele dura 2 horas, a absorção dele. Então, ele está mais semelhante com as insulinas ultra rápidas, que duram 3 horas, tá? Claro que o melhor tratamento, eu sempre falo, que é o que o paciente tem acesso, mas se for possível as ultra rápidas, vai ser melhor. E a insulina basal, essas que são mais lentas, que podem durar até mais do que 24 horas, elas servem para cobrir a função basal do nosso paciente, como o próprio nome dela diz. O que é que seria isso? O nosso fígado, por exemplo, ele produz e reserva em forma de glicogênio hepático. Então, essa insulina basal serve para cobrir isso. Então, ela faça chuva, faça sol, sempre brinco com o meu paciente. Tá doente, não tá doente, tá com fome ou sem fome, precisa aplicar insulina basal. O paciente que não aplica insulina basal, ele pode correr o risco, com certeza, de ter uma cetoacidose, porque vai ficar com uma dose de insulina parcial no seu corpo, tá? Agora, se ele vai comer, ele aplica outra rápida. Ele não vai comer, não aplica outra rápida. A glicemia está alta, aplica outra rápida. A glicemia está normal, não aplica outra rápida. Então, a gente precisa entender qual é a função de cada insulina para poder conseguir que o diabetes tipo 1, de fato, ele tenha um controle adequado. Pode passar. Em relação à alimentação, o que é que a gente vê aqui? A gente vê aqui, esse último quadro aqui foi da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020. Mas a gente já teve a atualização agora, mas é porque na atualização a gente não tem mais esse quadro, por isso que eu trouxe isso e vou explicar no slide posterior. Por aqui a gente consegue ver o quê? Que a alimentação de quem tem diabetes e quem não tem é a mesma. Então vamos ver. Carboidratos, 45 a 60% das calorias totais. Sacarose não é proibido, né? Que é o grande mito do diabetes. Então aqui tem de 5 a 10% do valor energético total, né? Um máximo de 5 a 10. Frutose não se recomenda, mas aqui não seria, na verdade, a fruta, tá? Seria, na verdade, açúcar mesmo, na verdade, que vinda daí. Fibras alimentares, a mesma quantidade. Se o paciente tiver uma resistência à insulina, que a gente pede para colocar um pouquinho mais. Gorduras totais também é a mesma coisa e proteína também. Então vejam que tanto os macro como os micronutrientes é o mesmo para a população. Aí fica a pergunta, então o que é que muda em relação ao diabetes, especificamente aqui o diabetes tipo 1, se a alimentação é a mesma? Pode passar, por favor.
Aqui, só para corroborar lá aquele quadro, desde 2019, o ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, que é uma das mais importantes no diabetes, ela fala que não há um percentual padrão de calorias provenientes de carboidratos, proteínas e gorduras para a população que tem diabetes. É preciso uma individualização no tratamento dietético com base em preferências alimentares, riscos metabólicos e condição clínica. Ou seja, o que é que ele fala lá? Que o nutricionista que tenha realmente a área em relação à medicina, vocês estão um pouquinho mais avançados, você já tem as especialidades bem definidas, né? Então, em relação à nutrição, o que é que acontece? O ideal é que o nutricionista, ele realmente escolha um nicho, tá? Então o nutricionista, o que é que diz lá no ADA? O nutricionista que tenha realmente área, comprovado, né, que tem essa área de atuação no diabetes, o ideal é que ele acompanhe esse paciente, porque acompanhando é que a gente vai saber o que é o melhor percentual para esse paciente, e ele pode mudar ao longo da vida do paciente também. Pode passar. E aqui, para a gente entender, ó, lembram que eu falei para vocês das insulinas rápidas e ultra rápidas? O carboidrato, ele, 100% dele é absorvido. Então, o que é carboidrato? Pão, macarrão, arroz, fruta. Então, por isso que é um grande mito. A gente fala só, por exemplo, do brigadeiro, por exemplo, que é um doce. Fruta tem açúcar e vai impactar na glicemia do paciente. Eu não estou dizendo com isso que não é para o paciente consumir frutas. É sim, mas a gente precisa contabilizar isso na dieta dele e na dose de insulina ultra rápida. Os carboidratos, eles são absorvidos entre 15 minutos e 2 horas. Por isso que a insulina ultra rápida é ideal quando a gente pensa para cobrir a alimentação, tá? Já as proteínas e gorduras da natureza, geralmente elas estão juntas. Então, queijo, ovo, carne, frango, tem tanto proteína como gordura. Elas também podem ter um impacto na glicemia em torno de 30 a 60%, de 3 a 4 horas. E as gorduras, 10% em torno de 5 horas, tá? Pode passar. Então, para a gente evitar um pico de glicemia pensando só na comida, ainda sem interação entre o alimento e o medicamento, a gente pode pensar em fazer refeições mistas. Então, em vez de comer um pão puro, comer um pão com ovo, por exemplo, a gente vai diminuir o pico da glicose do paciente. Ah, e pão é proibido? Não é, mas claro que se a gente puder colocar uma raiz, por exemplo, a gente chama de carboidrato complexo, é aquele carboidrato que ele é absorvido mais lentamente pelo nosso paciente, é claro que vai ser melhor, porque ele vai ser absorvido mais lentamente. Então, a raiz com ovo, por exemplo, um inhame com ovo, uma macaxeira com ovo, vai ser melhor, sim, com certeza, do que o pão, que vai ter um pico menor, tá? Mas não está proibido. E aí, vamos falar da contagem de carboidratos, que é realmente o X do diabetes. Gente, sem contagem de carboidratos, não tem controle adequado em diabetes tipo 1. É impossível. E aí, vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. A contagem de carboidratos nada mais é que a interação entre o alimento e o medicamento. Vamos para um exemplo bem básico. Se eu como, eu não que eu tenho diabetes. Quem não tem? Vamos imaginar o corpo de uma pessoa que não tenha. Uma pessoa que não tenha comendo um pão hoje no café da manhã, vai sair uma quantidade de insulina no corpo dessa pessoa, tá? Se no outro dia essa pessoa resolver comer 2 pães, vai sair o dobro de insulina no corpo dessa pessoa. E aí, como é que o paciente que tem diabetes, na grande maioria das vezes, utiliza doses fixas de insulina por refeição? Como é que ele vai conseguir alterar essa quantidade de comida sem alterar a dose de insulina? Essa conta não vai bater. É claro que um dia a glicemia vai dar de um jeito e outro dia a glicemia vai dar de outro. E é por isso que a gente precisa ajustar a dose de insulina ultra rápida de acordo com o que o paciente come. Então, por exemplo, uma unidade cobre quantos gramas de carboidrato no paciente? Ah, uma unidade cobre 10 gramas, um exemplo hipotético. Se um pão tem 30 gramas, esse paciente aplicaria 3 unidades, por exemplo, tá? E a mesma coisa com a correção de glicemia. Se o paciente ele tem uma glicemia 100 ou 200 no café da manhã, a gente não pode também aplicar a mesma dose. Se o paciente tiver com a glicemia mais alta, a gente teria que descobrir aí junto com o médico endocrinologista uma unidade. Baixa quantos pontos na glicemia desse nosso paciente? A gente chama isso de fator de sensibilidade. Então, coisas muito importantes para vocês ficarem aqui, que a gente precisa saber no paciente com diabetes tipo 1, é o fator de sensibilidade, uma unidade baixa quantos pontos na glicemia desse nosso paciente, e a relação insulina-carboidrato. Uma unidade cobre quantos gramas de carboidrato. Então, essas são as mensagens mais importantes aqui para a gente. Pode passar. Então, só para, né, ver se vocês entenderam mesmo, a insulina e comida, elas precisam andar juntas. Não tem como a gente prescrever uma comida sem falar com o médico e vice-versa, tá? Pode passar. Bom, o que eu queria apresentar, né, de maneira teórica era isso, né? O diabetes, ele realmente ele não limita desde que a gente tenha o conhecimento adequado. Não é fácil, não é simples, mas é possível.
Obrigada, Maria, por sua apresentação. Realmente é um tema assim que nem todos os profissionais trabalham, né, com esse tema, né, e entendem essa abordagem, né, e sabe orientar em relação à contagem de carboidrato, né, que você falou que é muito importante realmente. Queria abrir aqui para perguntas para Maria. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação à apresentação dela? Ficou tudo muito claro? Excelente, realmente, uma apresentação ótima. Em pouco tempo, né? Ela conseguiu abordar muito. Se Corri, fui alguém. certinha no tempo. Foi. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar o nosso chat, né? Se alguém quiser complementar alguma coisa também. Oi, eu queria parabenizar, né, Maria? Eu acho que ela foi muito clara, objetiva, né? E eu queria aproveitar também a oportunidade de saber dela se foi muito difícil ela conseguir ajustar isso ao longo dos anos, assim. Bom, foi. Eu demorei, mas eu vou dizer uma coisa que eu acho que vai ser bem importante para o caso. A gente pode ter o melhor médico, o melhor nutricionista, o melhor enfermeiro, enfim. Mas eu vou dizer uma coisa que precisa, a gente precisa do psicólogo. É, o- a gente precisa aceitar a condição. Enquanto a gente fica só na resistência, a gente não consegue ver que a gente consegue ter um controle bem adequado, que a gente não consegue ver que a gente realmente consegue conviver bem, só o conhecimento ele não vai conseguir. Para a gente realmente, a gente precisa virar aquela chavezinha e ver que realmente a gente consegue colocar. Eu, particularmente, consegui vendo isso com outras pessoas que tinham diabetes que estavam melhores do que eu na época, que já tinham se aceitado, já tinham realmente conseguido ver. Então, eu já tinha profissionais que me ajudavam nisso. E eu acho, então, que, assim, para nós profissionais, o que é que muda? Como a gente vai abordar esse nosso paciente, a nossa fala, sabe? Então, assim, entender ele, ser empático, porque eu vejo muito que às vezes a gente já chega brigando, né, na pressão. E poucos pacientes têm um perfil que na pressão eles mudam, sabe? E isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, que mesmo quando o paciente às vezes bota um glicemia que não são verdadeiras, por exemplo, a gente vai falar isso na verdade sobre o caso, é, o ideal não é a gente repreender, é a gente, para ele estar fazendo aquilo, não mostrar a verdade, por exemplo, a gente precisa entender que ele tá mal por dentro, então a gente precisa acolher ele primeiro para poder ele realmente virar nosso parceiro, nossa amiga, a gente conseguir conduzir o tratamento. Senão, a gente pode ter a expertise que for. Se a gente não tiver esse lado humano e esse tato, né, de comunicação, a gente não consegue. Realmente, isso é muito importante, né? Eu ia até fazer essa mesma pergunta que a professora perguntou, só que eu não lembro se você falou no início, há quanto tempo você é diagnosticada com diabetes? Falei bem no comecinho, 20 anos. Tem exatamente Descobriu? 20 anos. Foi em abril, há 20 anos atrás, em 2005. Ah, sim. Assim, para quem trabalha com isso, né? Realmente hoje, né? Acho que você, na verdade, tenho certeza que você aceita bem o diagnóstico, até porque você é um profissional e sabe orientar outras pessoas, né? E realmente o nosso Mas caso. Hum, Desculpa, mas todos nós temos dias difíceis. Isso é importante a gente até dizer, porque senão fica parecendo que até o paciente, ela sempre tá bem, eu não consigo. Então, assim, porque às vezes para não, ele não ter essa comparação, até porque eu lido como profissional, né? Então, é normal, mesmo quando você tem expertise, você tem muito conhecimento, às vezes o que falta é a motivação, porque quem é que não tem um dia ruim, na verdade? é verdade. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Aproveitar? Se não tiver, a gente pode começar a fazer a leitura do caso, né? Para a gente discutir mais o caso, discutir mais o tema.